Palestina Livre, do Rio ao Mar. Olá, eu quero falar com vocês sobre a decisão da Justiça Federal de São Paulo que me condenou a 2 anos de prisão em regime aberto por apoiar a luta do povo palestino e denunciar o genocídio que vem sendo praticado por Israel contra aquele povo. Em primeiro lugar, e antes de mais nada, eu queria agradecer profundamente as inúmeras mensagens de apoio e solidariedade que eu tenho recebido de amigos, amigas, ativistas, dirigentes, organizações políticas, populares. Isso tudo é muito importante. Em segundo lugar, é preciso dizer que a sentença proferida pela 4ª Vara da Justiça Federal não tem nenhum fundamento, seja ele histórico, político ou mesmo legal. Ela se baseia nos argumentos surrados que o movimento sionista usa para tentar defender o indefensável, o genocídio do povo palestino, e para tentar calar as críticas ao Estado sionista, racista e colonialista de Israel que pratica esse genocídio. Ela equipara antisionismo com antissemitismo, sionismo com judaísmo, tentando assim fazer crer que as críticas ao Estado sionista é uma crítica ao povo judeu, ignorando que essa tese é amplamente refutada por todos os estudos históricos e políticos sérios que existem sobre o tema. Muitos deles, aliás, realizados por intelectuais judeus ou instituições judaicas. Os semitas são povos de um determinado ramo linguístico que povoam aquela região há séculos, o que inclui os antepassados dos judeus, mas também os próprios palestinos, que são também semitas. Sionistas são os que compõem um movimento político organizado em torno de uma ideologia racista e colonialista que dá base ao Estado de Israel. São coisas completamente diferentes. Afirmar, como faz a sentença, que defender o fim do Estado de Israel é igual defender a morte ou ódio aos judeus, revela ignorância ou então má fé. Nós defendemos o fim do Estado sionista, racista e colonialista de Israel para, em primeiro lugar, acabar com o genocídio do povo palestino, que já dura mais de 70 anos. Mas é também para que todos os povos que vivem naquela região, judeus, palestinos e outras etnias, possam viver de igual para igual, em uma sociedade democrática, laica e não racista. É isso que nós falamos quando defendemos uma Palestina livre do rio ao mar. Da mesma forma que a defesa do fim do estado de apartheid na África do Sul no passado não era a defesa da morte dos brancos, mas que pudesse viver ao lado dos negros em uma sociedade democrática. Não é razoável que uma sentença que ignora coisas óbvias e amplamente conhecidas como essas tenha sido proferida por ignorância. Foram páginas e páginas para criticar a violência do meu discurso, sem nem uma linha para falar da violência de Israel contra o povo palestino. A sentença escolheu proteger o genocídio do povo palestino e negar o direito à livre expressão das minhas opiniões, garantido pela Constituição Federal e pelas leis do nosso país. Trata-se de uma decisão política que atende ao lobby do sionismo, que atua em todo o mundo para defender as atrocidades praticadas pelo Estado de Israel e para tentar calar as vozes de todos e todas que as criticam. Esse é o significado dessa sentença. Por isso, a sua gravidade. Se a moda pega, o sionismo terá conseguido transformar a justiça brasileira em um instrumento da defesa das atrocidades praticadas por Israel contra o povo palestino. E os que ousarem criticar a matança poderão ser presos. Insisto, não há nenhum fundamento na legislação brasileira para uma decisão como essa. Aliás, na verdade, o lobby sionista está tentando resolver esse problema através de um projeto de lei da deputada Tabata do Amaral, um projeto de lei que equipara o sionismo a antissemitismo, para tentar legalizar decisões como essa que a 4ª Vara Federal de São Paulo tomou, que expressa nada mais, nada menos que perseguição política às vozes críticas a Israel e que defende o povo palestino. E não foi apenas contra mim que decisões como essa foi tomada. Há dezenas ou centenas de ativistas, dirigentes políticos e jornalistas que sofrem essa mesma perseguição. E não para aí. Hoje mesmo nós estamos recebendo a notícia de que barcos militares de Israel interceptaram a Flotilha da Liberdade, que zarpou da Europa em direção à Palestina para levar solidariedade.
Nós precisamos denunciar o que está acontecendo lá e, ao mesmo tempo, cobrar do governo brasileiro uma atitude concreta para defender os brasileiros e demais ativistas que estão a bordo da flotilha. E é preciso, gente, dar um basta nessa situação. É preciso fazer parar, derrotar essa ofensiva sionista. É preciso fazer parar a perseguição às vozes que apoiam o povo palestino e rechaçar, pressionando o Congresso Nacional para que rejeite o PL pró-sionista que Tabata Amaral quer aprovar. E eu termino fazendo um chamado a todos e a todas as organizações políticas populares, independentemente de terem acordo ou não com as opiniões do PSTU, a que nos unamos para defender coisas básicas: o direito democrático de expressão de suas opiniões que cada cidadão deste país tem e, portanto, defender a revogação pelos tribunais superiores dessa sentença proferida em São Paulo, para defender a luta do povo palestino e para repudiar o genocídio praticado pelo Estado de Israel. Vamos construir uma grande campanha que reúna forças para atingirmos esse objetivo. Não nos calarão. Palestina livre, do rio ao mar.